Deixa eu ir me arrumando aqui, que hoje eu quero gravar esse vídeo sem roteiro, sem nada, numa pegada bem diferente. Vai ser um estilo bem bate-papo, conversa mesmo, mas que eu quero que não seja mais uma pegada diferente, porque esse vai ser o tipo de vídeo que eu vou trazer aqui pro canal, pra gente bater um papo mesmo e conversar sobre temas da estética que a maioria das pessoas não fala, e também para tirar dúvida de vocês, curiosidades. Então os comentários estão sempre abertos para vocês colocarem lá o que vocês querem ver nos próximos vídeos. Então sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Júlia Loreto e hoje a gente vai falar sobre algo que me veio na mente assim, minutos antes de eu ligar a câmera aqui para conversar com vocês, porque curiosamente eu tava gravando um vídeo lá pro Instagram, inclusive já aproveitando a deixa também, se você não me acompanha lá no Instagram, o meu é @juloreto e é lá que eu compartilho a maior parte dos meus dias, os bastidores aqui do consultório, vários atendimentos e a minha rotina, o meu dia a dia mesmo. Então não deixe de me acompanhar por lá. Enfim, tava gravando um vídeo lá pro Instagram que eu fiz meio que uma analogia, sabe? Eu não costumo falar de polêmica, mas trouxe uma leve polêmicazinha ali no começo e eu já vou dar um spoiler, que se você tá aqui no YouTube, você vai saber antes do Instagram, provavelmente, porque eu não sei qual vídeo que eu vou soltar primeiro, ainda não fiz esse planejamento. Mas enfim, trouxe o jogo do tigrinho. Vocês devem estar se perguntando o que isso tem a ver com estética, mas basicamente o tema que eu quero falar hoje é sobre imediatismo. E eu te pergunto, tem coisa mais imediatista? É imediatista, né? Essa palavra existe, eu acho. Tem coisa mais imediatista do que o jogo do tigrinho? Quem tá jogando esse jogo quer o quê? Dinheiro rápido, fácil, sem muito esforço, né? E basicamente nesse vídeo que eu gravei lá pro Insta, o que eu queria trazer é que a estética não tem nada a ver com imediatismo. Estética é uma questão de construção. É você saber que você vai fazer um procedimento hoje, pensando no futuro. Estética é prevenção também. Quanto antes você começa os seus cuidados, menos lá na frente você vai ter que se preocupar. Então, infelizmente, sinto te dizer que se você joga o jogo do tigrinho, você não vai se dar bem com a estética. Eu vou aproveitar para trazer também algumas explicações, assim, de alguns procedimentos, mas bem pontuais, porque esse não é o objetivo desse vídeo, né? Eu quero falar realmente sobre o cuidado a longo prazo que a gente tem que pensar quando a gente está pensando em cuidar da nossa pele, da nossa aparência. Mas falando sobre alguns procedimentos em específicos, vamos começar pelo mais, eu acho, né, que é o mais conhecido, que é a toxina botulínica, o famoso Botox. Só deixando aqui explicadinho, o Botox é o nome comercial da toxina botulínica, que é o produto que a gente aplica para paralisar a nossa musculatura, então para evitar que se formem rugas no nosso rosto. Esse procedimento, ele é um tanto quanto de rápido resultado. Então, a pessoa fazendo uma aplicação hoje, dentro de 3 a 5 dias, ela já tá vendo um resultado. Então, ela já vai ver que ela não consegue movimentar a testa, assim, né? Conseguir fazer muito as expressões. Mas o seu resultado final é ali dentro de 15 dias. E o pico da toxina é ali para os 30 dias após a aplicação. E o efeito dela chega a durar até 3 meses, mais ou menos, dependendo da pessoa, do organismo, do tipo de produto usado, da rotina da pessoa também, né, do estilo de vida dela. Então tudo isso varia muito. Mas você tá vendo que não é veio no consultório, aplicou e já saiu com o seu resultado final? Isso que eu tô falando de um procedimento que ainda é rápido. Quando a gente tá falando de um bioestimulador de colágeno, por exemplo, o efeito final dele é ali com 90 dias. E ele só vai melhorando com o passar do tempo. Não é algo muito visual ali também instantaneamente, porque a gente está pensando em tratar camadas mais profundas, estímulo de colágeno, e tudo isso tem um tempo para ser produzido no nosso organismo. Quando a gente está falando de pele, por exemplo, o turnover, né, que é um terminho que representa ali o tempo de reposição, né, de renovação celular, esse é o termo certo.
O ciclo completo da nossa pele é de 28, podendo chegar até 40, 45 dias, dependendo da sua idade. Porque com o passar do tempo, com o envelhecimento, esse tempo aumenta, porque a gente demora mais, né, para fazer os processos no nosso corpo. Então a renovação celular tende a estender um pouquinho mais, demorar um pouco mais, para a gente ter toda a renovação da nossa pele. É por isso também que a qualidade da nossa pele vai diminuindo com o passar do tempo. Mas então a gente tem que respeitar os processos da nossa pele. A gente não pode querer tudo de imediato. Não é assim que funciona na estética. Vamos falar agora, por exemplo, dos preenchimentos. Os preenchimentos, sim, são procedimentos que a gente consegue ver um resultado mais ali no momento. Afinal, a gente está aplicando ácido hialurônico, que para quem nunca viu, vou até deixar um videozinho aqui na lateral, que é uma espécie de gel, o ácido hialurônico, né? Então, quando a gente aplica ele com o objetivo de volumizar, de dar mais contorno para a face, mais sustentação, o resultado é assim imediato, porque a gente aplicou algo que vai ficar ali naquela região certinho e já vai dar o resultado que você quer. Mas não quer dizer que com o passar do tempo isso também não vai mudando, não vai trazendo mais benefícios para a nossa pele. Porque outro benefício que o ácido hialurônico traz pra gente é a hidratação. E isso vem sim com o passar do tempo. Além de que, quando a gente aplica o ácido hialurônico, ele tem um tempinho ali de acomodação. Então, o procedimento também vai se modificando, se adaptando com o passar do tempo. E por mais que seja um pouquinho mais imediato o resultado do que os outros que eu trouxe para vocês, ainda assim ele sofre modificação, né, com o passar do tempo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando você quer começar a se cuidar, quando você quer entrar no mundo da estética. Você tem que saber que você está ali a longo prazo. Não adianta você querer mudança para hoje. Eu vou trazer Olha o carro passando, o carro de música, gente. Atrapalhando meu vídeo. Vamos esperar ele passar e eu já volto a falar com vocês. Aproveitar para beber uma aguinha enquanto isso. Aí, foi embora. Acho que agora dá pra continuar, né? O que eu tava falando mesmo? Eu ia trazer pra vocês um exemplo. Diz pra mim, você nunca treinar mesmo o corpo, tô falando musculação, ir na academia, a vida toda, passou a vida toda sem fazer um exercício físico. Você realmente acha que você ir um dia na academia, no dia seguinte o seu corpo já tá, aquele corpo dos sonhos, corpo do verão, trincada, chapada? Não, né, gente? Não é assim que funciona. Ou então você nunca fez dieta na sua vida, nunca comeu direito, é só besteira a vida toda. Hoje o seu almoço foi fit, comeu um pratão de salada com frango, beterraba, ovo cozido o dia todo. Você acha que amanhã você vai acordar do jeitinho que você sempre sonhou? Não é assim que funciona. A gente sabe que exige constância. E a estética é exatamente assim. Esse é o exemplo perfeito. Quando a gente fala em estética, é longo prazo. Repetindo o que eu falei agora há pouco. Por isso também que a gente sempre tecla muito na tecla de fazer uma avaliação com uma profissional que entenda da área, né? A profissional que você confiou ali para cuidar de você, para ela conseguir elaborar um plano de tratamento. É muito comum também, quando você for numa profissional, que ela talvez monte um plano de 1 ano para você. Então pode ser que você chegue ali em janeiro, né, que tá todo mundo na pegada, vou começar o ano me cuidando. Eu não sei vocês, mas eu sou super assim, né, crio várias metas pro ano e gosto de janeiro começar fazendo tudo do jeitinho certo para aquele ano valer a pena, né, fazer diferente, tudo que você não fez no ano anterior. Então, janeirão chegou, você foi ali que você quer começar a cuidar da sua pele naquele ano, certo? Você chega na profissional, é muito legal quando essa pessoa entende que você vai precisar de uma manutenção. Então, você pode ir lá naquela primeira consulta, ela vai te conhecer, vai ver o que você precisa, o que te incomoda no seu rosto, ou talvez qual procedimento seja legal você fazer para prevenir algo no futuro, né? Algo talvez que você nem se incomode hoje, mas que ela já tenha visão ali a longo prazo, que pode ser que venha te incomodar no futuro. Então, vocês bolam esse plano a longo prazo, pensando no decorrer do ano. Então, pode ser que você tenha ali naquela primeira consulta um procedimento mais porta de entrada. Vamos pensar em uma limpeza de pele. Que, poxa, muita gente negligencia esse procedimento, só pensa nos injetáveis. Mas uma limpeza de pele é o começo de tudo, né? É a nossa embalagem ali, o que adianta por dentro você tá bonita, então você fez preenchimento, o seu rosto tá com um contorno bonito, mas a sua pele tá feia, a sua pele tá toda obstruída, tem cravo, espinha.
Então não adianta. Então ali no primeiro momento você faz um procedimento menos invasivo. A limpeza de pele, você entra com um microagulhamento, que já te dá também um estímulo de colágeno. Aí depois, numa segunda consulta, você faz um botox, já pensando na questão da prevenção, né? Que como eu disse, o botox paralisa o músculo, então você evita que formem linhas de expressão a longo prazo. Depois, nessa mesma consulta, na segunda, né, que você já fez um botox, quem sabe um preenchimento ali para te dar uma estrutura de face, um bioestimulador de colágeno que você pode vir a repetir depois no fim do ano novamente. Nessa primeira consulta também que você fez 1 ml de lábio, vamos dizer, você tem um lábio bem fininho, fez só 1 ml. Fica com esse 1 ml, se acostuma com essa nova aparência, porque por mais que eu já tenha trazido para vocês que 1 ml é muito pouca coisa, você que está acostumado a se ver daquele jeito todos os dias, uma pequena mudança já vai fazer grande diferença. Então, se você não quer, se você quer pensar em uma beleza natural também, sem exagero, se acostuma primeiro, vamos prevenir isso, vamos prevenir que você se incomode com algum procedimento que você fez, entendeu? Então, é questão de ter calma, não querer o imediatismo. A estética não é imediatista. Vocês entenderam o que eu quis trazer aqui pra vocês? Esse vídeo realmente ficou mais um bate-papo, eu acho que eu trouxe pra vocês bem explicadinho, né? Alguns procedimentos em específico, mas basicamente tudo na estética é assim. Não adianta você fazer uma vez e pronto, acabou. A gente precisa também de manutenção. E quando a gente está pensando em manutenção, outro ponto que eu não trouxe é que quando você faz um procedimento nova, ainda jovem, né, pensando na prevenção, a sua manutenção vai te dar muito menos trabalho. Vou trazer mais uma vez o exemplo do Botox, quando eu falei sobre paralisar a musculatura e não formar linhas de expressão. Eu tenho 23 anos e não me incomodam as minhas rugas ainda, mas é lógico que eu vou fazer um Botox preventivo porque eu não quero que lá na frente as minhas ruguinhas virem linhas de expressão, que são tipo cicatrizes, porque aí eu sei que vai ser muito mais difícil de reverter essa cicatriz. Então, se eu cuido hoje de algo que ainda não me incomoda, mas que eu sei que pode vir a me incomodar, lá na frente eu não vou ter que me preocupar com isso. Deu para entender qual é a sacada? É por isso que eu falei lá na frente que jogo do tigrinho não tem nada a ver com estética. E essa foi só uma analogia bobinha aí que eu fiz, né? Para começar esse vídeo. Mas eu espero que eu tenha transmitido essa ideia para vocês e que vocês tenham entendido que estética é construção. Estética é pensar no longo prazo. E estética é sim, não adianta negar que é bem-estar, é saúde, é autoestima, é você se sentir bem com você mesma. Bom, espero que tenha dado para compreender o que eu quis transmitir aqui para vocês. Quero saber também se vocês gostaram desse formato, desse tipo de vídeo aqui que a gente bate um papo mesmo. Não pretendo deixar de fazer os vídeos um pouco mais técnicos, que eu explico algumas coisas para vocês, mas eu acho que é legal a gente ir mesclando, né? Já aproveitando também, se você não me acompanha no Instagram, vou deixar o meu arroba aqui na descrição, lá eu compartilho um pouquinho de tudo e o meu dia a dia também. Espero muito que vocês tenham gostado e a gente se encontra na semana que vem. Eu sou a Júlia Loreto, um beijo e até a próxima!